estamos iniciando mais um Sala de Entrevistas para você e hoje o nosso tema é o corpo do verão se faz no inverno. Você está aí sentado na sala ou então ouvindo a gente pelas ondas do YouTube pensando, será que ainda dá tempo de recuperar, dá tempo de correr atrás? Olha, educação física e mental nunca é tarde demais para se ter e se começar a ter. E sobre isso, a gente vai conversar com uma especialista no assunto, educadora física, a Mônica Kessin. É isso mesmo, Mônica, não tem tempo para começar. O problema é ter tempo e não começar nunca, né? É bem assim, Michele. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. E é um assunto que é bem falado, né? Entra ano, sai ano, entra pandemia, vai embora a pandemia e tá todo mundo sempre atrás do corpo do verão, né? Só que a gente tem que pensar um pouquinho no corpo da saúde, né? Pensando na questão saúde e vendo o corpo como uma consequência da busca pela saúde. Hoje tu é educadora física, né? Faz parte do Sistema S também e vocês até por terem promoção de saúde no SESI, muitas ações desse tipo, vocês viram que dentro da área da educação física, na academia, o pessoal se atentou mais depois da Covid, durante a pandemia? Como é que ficou essa situação de ir buscar uma saúde física que não se importava tanto antes da pandemia? Então, no começo da pandemia, a gente teve a procura online, né? Que veio muito atividade física na internet, a busca aumentou muito na internet. E o povo ficou com medo de ir até a academia para malhar e estar em contato com as pessoas, né? Então, acabaram ficando muito retirados e fazendo atividade dentro de casa. Despertou o interesse de muita gente, porque era a facilidade do procurar na internet, no YouTube, um vídeo, ou até com a gente, que a gente começou a oferecer esse serviço, né? A academia e a atividade física online e o fazer em casa. Só que com o tempo, como tudo, o ser humano dá uma desanimada, né? Quando a coisa fica naquela mesma e não sai do lugar. Então, assim, muita gente vê a casa como um ponto de descanso. E quando tu começa a ter que ou trabalhar ou fazer atividade física em casa e não precisar sair de casa para procurar, acaba desanimando. E aí foi no ponto alto ali da pandemia que o pessoal começou a desistir da atividade física em casa e onde muita gente ganhou peso. Porque aí fazia o trabalho compensatório, né? E normalmente a gente compensa isso na comida. E aí comia e a atividade física acabou ficando um pouquinho de lado. Hoje, com a volta devagarinho da pandemia e ela tentando sair da nossa vida e o povo tentando voltar à vida normal, a procura voltou a aumentar, tem muita gente voltando para dentro das academias. A atividade online ainda existe, só que com menos procura. Até porque a gente viu, né, Mônica, durante a pandemia mesmo, que as pessoas que tinham, não foram escapes, né, do Covid, da doença progressiva, até mesmo de uma internação mais séria. Mas a gente viu que a saúde mais em dia, a pessoa que já fazia uma atividade física, que tinha uma carga pulmonar melhor, ela conseguiu superar até mesmo o vírus com um pouco mais de facilidade. E isso chamou a atenção das pessoas também, né, esse despertar de que poxa, se eu me exercitasse 40 minutos por dia, eu teria uma sobrevida maior, uma condição de vida melhor, né? Nem os 40 minutos, às vezes 20 minutinhos diários, para quem está começando, é muito bom, né? E a gente precisa, às vezes, daquela puxada. E dessa vez foi uma puxada mundial, né? Que foi a pandemia. Então o povo se atentou para a saúde nesse meio tempo. E a alimentação equilibrada ajuda muito, a atividade física ajudou muito. Quem pegou um pouco mais fraco ou se pegou forte recuperou muito mais rápido do que aquele que não tinha um estilo de vida mais saudável, né? Então, a busca pela atividade física melhorou bastante, mas a gente ainda não está no ponto que gostaria. Ainda no total é muito mais gente sedentária do que ativa. É verdade, com essa história do home office aumentou também, né? A questão do sedentarismo, como tu mesmo disse, as pessoas acabaram ficando mais em casa e agora elas ainda não desincubaram, né? Elas se incubaram, ficaram dentro de casa e para desincubar está cada vez mais difícil. Mas, como você também disse,
já tem esse start, já tem as pessoas voltando para a academia. E nessa volta, como é que está sendo essa procura? O pessoal está indo em busca, não, eu vou me exercitar porque eu preciso para manter a saúde, ou então estão naquela alucinação de, não, eu preciso perder peso logo, o verão está aí. Como é que está essa volta para as atividades físicas dentro das academias? No meu ponto de vista, assim, ó, essa procura pelo o corpo do verão, todo mundo quer, né? A barriguinha sarada, uma coxa definida. Não tá com esta procura, atividade, sabe? Do, eu quero botar em dia. Não, eu quero botar a saúde em dia. E assim, a gente no SESI atende não só o funcional, o pilates, como a gente atende a ginástica laboral nas empresas. E a gente leva muito essa ideia da atividade física para dentro das empresas, né? E conversando com o pessoal, tem bastante interesse, tem muita gente que se preocupa com a saúde física, mas ainda falta aquele puxãozinho de orelha, sabe? Porque geralmente quando dá aquele pega na saúde, né, Mônica? Quando dá aquele pico de pressão ou então aquela crise de ansiedade, um estresse, que chega um médico e fala assim, se tu não for fazer exercício, vai dar coisa ruim, vai dar pior, a tua saúde não vai melhorar, daqui a pouco tu não vai ver teus filhos, teus netos crescer. Aí as pessoas dão um start, né? Exato, muita gente precisa desse susto, né? Então, assim, infelizmente ainda se dá muito pouco valor para o investimento na saúde e o povo prefere investir na doença, né? É verdade. Então, parece mais fácil ir na farmácia comprar remédio e tratar a doença do que passar uma vida pagando academia, fazendo o trabalho em si, trabalhando consigo na saúde. E às vezes chega na academia, quanto é que custa a mensalidade? R$100, 120. Nossa, mas é caro, né? É caro em que sentido? Porque assim, se for pôr no longo prazo, o investimento que tu gasta na academia e tu deixa de gastar com remédios... É bem mais... Nossa, um custo-benefício bem melhor, né? No geral, não se põe na balança isso, né? E não é só remédio, né? Às vezes, para comer um lanche, uma besteira, né? Que não vai fazer bem à tua saúde, tu gasta aqueles 100, 120 reais, que não tá promovendo, só está te promovendo um bem-estar momentâneo, né? E que não vai te trazer nada futuramente. Já o exercício físico, você paga um pouquinho mais. E até hoje, né, Mônica? Vamos ser bem sinceros, a gente está numa região que você também não precisa de investimento para fazer atividade física. Nós temos os parques que têm essa promoção, né? Sim. De saúde. Hoje em dia, não custa tanto fazer atividade física, né? Tá aí, assim, a atividade física, ela de preferência acompanhado, né, por um profissional, porque não é só o começar. Sim. Principalmente se tem questão de saúde no meio, um diabético, um hipertenso. Então, um acompanhamento de um profissional auxilia muito mais a alcançar o resultado e não correr riscos, né? De lesões, enfim, né? E assim, até um hipertenso, se for fazer uma atividade que leve muito frequência cardíaca e que ele passe muito tempo naquela condição de frequência cardíaca alterada e alta, pode fazer muito mais mal do que beneficiar, né? Então, o acompanhamento é sempre muito importante. Então, a gente no SESI tem a academia funcional, tem o Pilates, a gente tem os programas do 30S, que são atividades extremamente acessíveis para todo mundo e só não faz atividade física quem não quer. É verdade, acompanhamento é sempre importante, como você disse, e quando a gente fala também dessa desincubação de casa, vem as questões posturais, né? E o Pilates hoje tem sido um grande aliado, sempre foi, mas hoje ele tem sido enaltecido justamente por questões de correção postural, desde o uso do celular até agora o uso excessivo de ficar em casa com postura de qualquer forma, né? Computador, como a gente brinca, em cima do colo ou sentado na cadeira da cozinha. E acabou também vindo uma geração de adolescentes e jovens com problemas posturais enormes, né, Mônica? Exato. E questão de pescoço, né? Celular na mão, sempre baixinho. Bom, a gente que tem filho pequeno, né? Sabe que às vezes, é mais fácil largar o celular na mão e ficar ali um pouquinho quietinho enquanto tem os adultos conversando, ao invés de dar uma estimulada e botar... Vai brincar um pouquinho, né? A gente brinca junto, sai da frente do celular. E os adolescentes é uma geração de tela, né?
facilidade, veio a pandemia para dificultar a vida para eles em certo ponto, né? Facilita em muitos outros, mas dificulta essa questão da atividade física. Ainda mais que é uma fase muito difícil, né, de se botar as coisas na cabeça. E realmente, os adolescentes hoje, no nosso público, não são a maioria. A maioria que vem buscar atividade física com a gente são os mais velhos. Os mais velhos, tu diz a faixa etária acima dos 45, 50? Exato, exato. A gente trabalha muito principalmente no Pilates, questão postural e tudo mais, são os mais velhos. É que já vem com uma vida de sofrimento de dores e de acúmulo de passagens em médicos e medicação, que viu que o Pilates, né, como uma atividade física regradora, poderia ajudar. E aí precisou de uma vida para chegar a esta conclusão, né, de que todo um vício de uma vida para procurar quando está com dor. E a gente poderia trabalhar já na adolescência, né? Seus adolescentes, até em casa, a gente tentar plantar a sementinha da atividade física. Estava até conversando agora há pouco ali, que a minha prática veio com a mãe com 10, 12 anos em casa, de sair para caminhar, de cuidar da saúde, questão física, até mental, né? E falta muito. E se o adolescente não tem um exemplo em casa, ele vai buscar para quê, né? O porquê. É verdade. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando sobre essa questão também de estímulos. Como estimular esse jovem a ir para a atividade física e também você em casa a sair do sofá e começar a se mexer. A gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos já. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas hoje, fazendo você se mexer, ter essa consciência que esporte é saúde. Não precisa ser esporte de competição, não de alta intensidade, aquela andadinha básica, aquela movimentação, procurar a academia do bairro, os centros comunitários, também as praças, né, que tem educadores físicos disponíveis pelas prefeituras, que fazem você fazer uma atividade física, é super importante. E com isso, né, e por isso aqui comigo está a educadora física Mônica Kesterin, ela que é do Sistema S, né, faz parte de uma grande função aqui na nossa comunidade, porque, né, a promoção de saúde é isso mesmo, né, Mônica, como a gente estava falando no outro bloco, a gente pensa no corpo do verão. Por quê? Porque no verão a gente tem mais disposição. Você tira a coberta, tira um monte de roupa e as pessoas querem se mostrar mais e não querem estar com aquele corpo que não dá para fotografar e colocar nas redes sociais, né? O pessoal quer correr atrás. E aí muitos vêm agora, mês de outubro, novembro, com aquela ansiedade de correr atrás. Dá certo isso? Se tá bem focadinho, dá certo. Mas não é o ideal, né? Sim. Então, assim, a gente pensa nisso a curto prazo. Então, essa pessoa que quer correr atrás do atrasado ali em outubro, novembro, dezembro, provavelmente é a pessoa que vai entrar lá em março e vai desandar de novo. Vai dar parada. Aí começam as desculpas, né? Tá esfriando, vou acordar cedo, ou tá muito tarde, ou tô muito cansado. Então, assim, o ideal é sempre a pessoa buscar uma modalidade que goste. Mas eu não gosto de caminhar. Bicicleta? Né? Mas eu não gosto de andar de bicicleta. Vai caminhar? A gente tem os parques, agora tem as mini academias ali, né? E se tem sempre alguém que oriente, ou pelo menos dê o pontapé inicial para iniciar alguma atividade, tem bastante acesso, né? Tem, como tu falou, tem os parques, tem as ruas, tem caminhada, mulher principalmente tem que buscar a companhia quando quer fazer atividade ao ar livre, né? Porque a gente sabe que é perigoso, não é, porque tá ali, pode ir. Tem que sempre com cuidado, mas tem esse acesso fácil.
É verdade. E até em casa a gente também pode estar fazendo igual caminhar dentro de casa. Ah, não quero ir para a rua, mas faz um circuito dentro de casa, até com os filhos, né? Faz umas brincadeiras, uma movimentação, porque como você disse no outro bloco, é exemplo. Se você movimentar as crianças dentro de casa, mostrar para elas que elas são capazes de jogar bola ali no gramadinho. Ah, mas eu moro em apartamento. Faz um pula-pula, alguma coisa ali. Dá para fazer, dá para mostrar para a criança que aquilo é benéfico, né? Dá para fazer, dá para... pula sofá, desce sofá, tem corda, né? Tem alguns exercícios que dá pra gente fazer em casa. O nosso corpo é danado, né? Porque ele se acostuma com qualquer estímulo que a gente dê. Então, assim, o problema de ficar sempre na mesma coisa, o circuitinho de dentro de casa, a caminhada da rua, o corpo adapta. E depois que ele adapta e ele não sai daquela zona de adaptação, ele não te dá mais resultado. É aquela famosa estabilização que aí o pessoal desmotiva, é isso? Exatamente. Então, assim, é válido para um início esse estímulo dentro de casa, principalmente para as crianças. Só que a saída daquela zona de conforto, que é a mesma saída da zona de conforto do não fazer nada, ela precisa ser estimulada para mais. Eu estou falando bastante de criança, Mônica, porque segundo os dados da ONU, né, a gente está caminhando aí até do próprio Ministério da Saúde recentemente para uma população super obesa. Até 2050 a expectativa é que no Brasil mesmo a população já chega a quase 60% de obesos. Então, se vai chegar isso daqui a algum tempo, é porque a gente está criando, está vindo uma geração, muitas crianças já com sobrepeso, já na obesidade, algumas super obesas. Então, que se esse estímulo começar a partir dos pais e de dentro de casa, elas vão se adaptando para que quando chega ali na adolescência, mudanças de hormônios e tal, elas continuem, né, uma atividade ou peguem gosto, né, por isso, né, Mônica? Exato, o estímulo de casa é muito importante e o Brasil não era um país com obesos, né? Veio agora, não é culpa da pandemia, porque já é uma estatística de antes da pandemia, né? Então, assim, é justo esta falta de estímulo, muito adulto sedentário, passando para os filhos, e se o filho não tem o exemplo dentro de casa, e não só da atividade física, né? Porque o resultado de saúde física e estética é comida e atividade física, não é só um e nem outro. Não adianta fazer atividade física e comer achando que é a tua... Vai repor. Exato, eu posso comer porque eu fiz atividade física. Não, não pode. Tem que ter o balanço. Como tudo na vida é o equilíbrio, né? Então, assim, é o estímulo de casa para atividade, mas é o estímulo para alimentação também. Então, assim, a gente sai para fazer atividade física, volta para casa e se dá o direito de comer um bolo de chocolate inteiro, né? Vou comer aquele bolo todo agora porque eu tô podendo, gastei um monte. Não é por aí. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio, É tudo exato. andar na bicicleta, né? Se for depender demais, acaba tomando um tombo e errar o joelho. Exato. Ô, Mônica, a partir de que momento que ali na adolescência ou na infância as crianças podem frequentar uma academia? Os pais podem levar, fora os exercícios já costumeiros, né? Da primeira infância, natação, artes marciais, que a gente já sabe que é frequente. Mas assim, uma academia com aparelhos, quando é que a criança pode começar a frequentar? Os adolescentes já podem frequentar a academia, mas é importante, justo o que a gente falou antes, encontrar uma atividade que goste. Porque já vi muitos casos de a mãe levar o filho porque o médico disse que ele tinha que perder peso, e aí chega lá e ele vai musculação. Uma criança, um pré-adolescente, né, de 12, 13 anos. Que está tendo mudança no corpo, né? Exato, e aí entra lá na academia, vai lá, levanta peso, faz um bíceps, faz um agachamento. Mas é chato, né? Eu não gosto de fazer isso aqui, só que eu sou obrigado. E aí essa visão da obrigação acaba tirando o gosto. E aí ele vai porque a mãe pediu, ou porque o pai pediu, ou porque o médico mandou e ele tem que fazer. E aí ele carrega aquela coisa com uma obrigação de fazer e não tem o prazer da atividade, né? Então é importante estimular no adolescente, principalmente, uma atividade que ele goste. Não gostou da musculação? Uma natação, jogos, a gente tem tanta opção, né? Jogar um vôlei lúdico, trabalho lúdico é importante. E aí a gente já volta para as crianças, né? Trabalhar o lúdico com eles aí não tem idade.
E a gente pode trabalhar o esporte de tantas formas lúdicas com eles, né? E eles já crescerem desenvolvendo e sabendo o que eles gostam de fazer. Com certeza. E dali é para a vida. E aí nessas atividades, você falou que tem ali na academia, no Sistema S, a modalidade tem o Pilates e a outra que vocês fazem é o funcional. Isso. O funcional, o que seria? É com uma aparelhagem diferente? É com mais o peso do corpo? Para o pessoal em casa entender melhor. Então, dentro do funcional, a gente tem uma sala com vários materiais, com halter, com bolas, com colchonetes, muita coisa. Então, assim, a ideia, o funcional já diz, né? A gente trabalhar a funcionalidade do corpo. Tu poder sentar com qualidade numa cadeira até os 100 anos, se for até lá. Tu poder ir ao banheiro sozinho, não precisando da ajuda de ninguém, né? Então, a gente visa melhorar e fortalecer as funcionalidades do corpo. Tá. Agachar, empurrar, levantar, os movimentos básicos. Diferente da musculação que vai entrar numa sala e vai ver os aparelhos, no funcional não vai ver isso. E aí a aula é montada de acordo com o profissional que está lá, né? Cada um tem um jeito, mas a ideia é a mesma. Aí trabalha com o que tu tens, vamos ver, de limitação. Se eu tenho uma limitação para levantar os braços, esse tipo de treinamento funcional, ele me ajuda a ter uma melhor coordenação motora, é isso? Ajuda na coordenação motora, as habilidades físicas, a gente trabalha tudo numa aula só. Trabalhamos força, trabalhamos condicionamento cardiorrespiratório, é uma aula mais dinâmica, mais fácil de pegar gosto. Não é aquela do aparelho que o pessoal às vezes enjoa. Essa daí, como ela sempre muda, o pessoal fica mais ligado, vamos dizer assim. Exato. E assim, a musculação quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Não tem jeito. O funcional a gente já consegue fazer uma coisa mais dinâmica e não tem como não gostar. E assim... e às vezes vai uma pessoa com um problema no ombro, um problema articular, quadril. A gente sempre adapta o movimento, uma aula geral, né? Porque a gente trabalha em grupo, não dá para direcionar. Mas a gente sempre acerta o movimento para aquela pessoa conseguir fazer e se adaptar à aula. E é do 8 ao 80, né? Não tem limite de idade. Não tem limite de idade. O pessoal vai pegando o ritmo. Tem gente também que confunde muito o funcional com o cross-training, né? É diferente, né? Uma coisa para outra. É diferente. Então, a gente tem o cross-training e o crossfit, né? Então, são modalidades que a gente trabalha movimentos olímpicos. Levantamento terra, LPO e por aí vai. Então, assim, são movimentos complexos. Não é uma atividade para todo mundo, diferente do que muita gente fala. Então, assim, o crossfit, toda atividade física te exige muito de consciência corporal. Então, assim, para te começar uma atividade avançada como o crossfit, tem que começar lá de baixo, lá do básico, né? Então, assim, consciência corporal, primeiramente, é o que a gente trabalha muito no funcional também, a consciência corporal. E lá no crossfit, que é uma atividade muito boa, só que precisa ter um preparo maior. Então, precisa estar mais consciente e mais forte, meu ponto de vista, tá? Para poder também evitar lesões, problemas futuros, né? Exatamente, porque são atividades com muita amplitude de movimento, amplitude articular, muita força muscular, então, para levar a lesão é uma linha bem tênue. Então, Mônica, a gente já está caminhando para o final da entrevista, então um recadinho para o pessoal. Para qualquer tipo de atividade física, primeiro consulta o médico, como é que faz para entrar? Tenho dúvida, não sei se eu vou entrar, se eu estou acima do peso, como é que eu estou. Primeiro faz uma consulta, um check-up para ver se está tudo certinho, para levar para o educador físico já sem preocupação. Quase ninguém faz isso, mas é o certo. Sim, de preferência. Se não tem nenhum problema de saúde, pode começar. Nós lá no SESI pedimos o atestado médico, né, para liberação, independente de ser saudável ou ter algum problema. Mas para começar, é só começar. É só ter vontade. É só ter vontade. Então tá certo. Mônica, obrigada pelos esclarecimentos, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Michele. E então, gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando para você, se você pegou essa entrevista pela metade ou quer reprisar, compartilhar para o pessoal, não tem problema. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, que lá você vai poder acompanhar esse Sala de Entrevistas e outros também, compartilhar como quiser, fique à vontade. E essa foi mais uma edição do Sala de Entrevistas. A gente volta na próxima semana. Até lá!